Você vê que tem coisas que você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser demais, mas também não pode ser menos. Você tem que viver dependendo de Deus. Você tem que se esvaziar para o novo. E o novo é a palavra. Você pode ler a palavra todos os dias. Todos os dias a mesma palavra. E eu posso afirmar para você com muita segurança do que eu estou falando. Todos os dias ela vai vir com uma revelação diferente. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, nesta tarde, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, porque sabemos, meu Pai, que aqui é o lugar aonde temos que estar. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por conservar em nós, ó meu Deus, a fé, a Tua presença, o Teu Espírito. Meu Deus, colocar em nós, meu Pai, esse desejo de Te servir, Senhor, de estar, ó meu Deus, na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sabemos, meu Pai, que por mais inteligente que somos, por mais habilidosos que somos, meu Deus, por mais que tenhamos, meu Deus, meu Pai, conexões, conhecimento, meu Pai, ou qualquer coisa, meu Deus, que possa nos ajudar a ter resultados, meu Pai, se a Tua presença não for o centro de tudo, se a bênção do Senhor não for o centro de tudo, tudo aquilo, meu Deus, que julgamos ser um ponto de vantagem, julgamos ser algo que vai trazer um resultado, tudo isso é perdido, Senhor. Tudo isso é perdido. Meu Deus, nós vemos na história bíblica, meu Pai, o Senhor dando vários exemplos, meu Pai, de homens, meu Deus, que apoiaram na força do seu braço, que apoiaram na sua capacidade, que apoiaram, meu Deus, na sua cabeça. Meu Pai, o resultado, meu Deus, foi tão pequeno, meu Pai, e muitos, meu Deus, nem resultados tiveram, Senhor, foram aniquilados, foram consumidos, meu Deus, pelos problemas e situações. Meu Pai, se julgavam tão habilidosos, tão capazes, meu Deus, tão ferozes, meu Pai. Meu Deus, mas quando nós vemos Daniel, meu Pai, que vivia uma vida na dependência do Senhor, uma vida de oração, uma vida consagrada. Meu Deus, quando nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego, meu Deus, uma vida consagrada. Meu Pai, quando nós vemos, meu Pai, Elias, no cume daquele monte, desafiando aquele capitão e aqueles 50 soldados, meu Pai, nós vemos, meu Deus, a força da fé. Quando nós vemos Abraão obedecendo, mesmo em meio a tantas situações adversas, tantas situações contrárias, meu Pai, nós vemos, meu Deus, um nível, meu Pai, que nos inspira, meu Pai, um nível, meu Pai, que nos constrange. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença. E eu oro e peço, ó Deus, Espírito Santo, derrama sobre nós, meu Deus, a Tua unção, a Tua presença. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, assim como o salmista Davi orou. Meu Pai, nos ensina a viver. Meu Pai, nos ensina, ó meu Deus, a andar em conformidade com a Tua palavra. Meu Deus, a fazer aquilo que o Senhor tem orientado, a seguir como o Senhor tem dirigido. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a bênção do Senhor, meu Deus, nada se sustentará. Nada se sustentará. Eu preciso da bênção. Meu Deus, eu preciso da bênção, eu preciso da aprovação do Senhor.
eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso, ó meu Deus, da tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Meu Pai, o Senhor nos ensina, meu Deus, a estudar, a nos especializar, a tornar, meu Deus, a nos tornar peritos, meu Pai, naquilo que fazemos, habilidosos que fazemos, meu Deus, mas nós temos a plena consciência que toda essa habilidade, que todo esse recurso, ele não vale nada sem a bênção do Senhor. E eu peço, nos ajuda a atingir esse nível de plenitude, da bênção na tua presença, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, essa reunião nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, e que todos nós aqui possamos sair daqui ricamente recompensados com a tua unção, com a tua bênção, com a tua presença. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse espírito, que espírito? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Graças ao bom Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. É interessante que a bispa fala isso há muitos anos, né? Mais um dia, mais uma oportunidade. E o que muitas pessoas lutam e buscam o tempo todo, o que elas querem? Ai, se eu tivesse mais uma oportunidade, não é assim? Ai, se eu tivesse mais uma oportunidade. Ai, se eu tivesse mais uma chance. A questão é o seguinte, ainda nós falávamos isso esses dias. Você vê que o maior problema hoje de muitas empresas não é o telefone tocar, não é o cliente chegar até a empresa, é aquele cliente consumir, comprar, e aquele cliente permanecer sendo fidelizado naquela empresa. Então se entende que existem várias frentes aí. Então o problema maior não é o cliente chegar, é ele comprar. Consegue entender? Porque antes o problema era o cliente chegar. Não, agora o cliente chega. E aí existe até uma brincadeirinha que o pessoal do marketing fala muito sobre isso. E agora, o lead chegou, o que fazer? O cliente chegou, o que fazer? Esse é um ponto que muitas pessoas têm que entender o quanto ele é precioso e importante na sua vida. Você pode até considerar e até ter isso pautado como se fosse algo, até como um trauma, um peso. Olha, eu perdi a oportunidade, eu não tive chance, olha, eu vacilei aqui, eu comi bola aqui, eu deixei de fazer no tempo que eu tinha que fazer, eu deixei de investir no tempo que eu tinha que investir. Você tem que pegar todas essas informações, sintetizá-las e trazer elas como experiência. E não considerar como perda, e nem tê-las como um peso, porque isso vai impedir você de ver o quanto elas te ajudou nessa sua etapa desse dia que se chama hoje, que é esse novo dia. Todos os dias você aprende algo novo. É ou não é? Todos os dias você aprende algo novo. E como diz, né, o ditado, você quer aprender algo novo, trabalhe com criança. Porque eles te ensinam algo novo toda hora, né? O tempo todo. Mas todos os dias nós aprendemos algo novo. Só que existe uma diferença em aprender algo novo.
a diferença em aprender algo novo, quando você chega até alguém e traz aquela pessoa que não quer nada, algo novo, ela tem um tipo de abertura para você. Mas quando você vai até uma pessoa que está buscando aquilo que você tem, aquilo que ela quer, a recepção dela é totalmente outra, não é? Você não já viu aquela expressão? Barriga cheia, goiaba tem bicho? Você oferece algo para uma criança e você sabe que ela gosta muito daquilo. E aí você fala assim: ô criaturinha de Jesus, tô aqui, ó, trouxe para você. Ah, não quero. Não entendo, você come isso aqui, até o pote você come isso aqui. Não, não quero. Aí lá vem a mãe falar assim, ela não vai querer. Por quê? Ela está de barriga cheia. Mas é algo que ela gosta tanto. Está de barriga cheia. Você vê que, repete assim comigo, eu preciso me esvaziar, tirar todo o lixo, todos os traumas, tudo aquilo que tem impedido o meu crescimento. Você precisa tirar. Senão você não vai conseguir receber informações novas. Você não vai conseguir ter empenho, desenvolvimento para aquilo. E é uma coisa interessante que nós temos um exemplo muito claro quando o próprio Deus fala para o povo de Israel que ia mandar o maná. Deus queria que aquele povo consumisse para o dia e não se preocupasse com o dia seguinte, porque o dia seguinte Deus ia fazer o quê? Ia prover de novo. Mas aquele povo queria comer e queria fazer o quê? Guardar para o dia seguinte. E quando eles guardavam, o que acontecia? Apodrecia. Confiança, dependência. Você vê que tem coisas que você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser demais, mas também não pode ser menos. Você tem que viver dependendo de Deus. Você tem que se esvaziar para o novo. E o novo é a palavra. Você pode ler a palavra todos os dias. Todos os dias a mesma palavra. E eu posso afirmar para você com muita segurança do que eu estou falando. Todos os dias ela vai vir com uma revelação diferente. Todos os dias. Nós estamos lendo um estudo. Nós estamos fazendo um estudo com os obreiros. Um propósito de oração. E todos os dias tem uma palavra. É impressionante que muitas daquelas palavras eu já preguei, eu já falei, eu já li, eu já fiz estudos, eu já fiz tantas coisas, mas o quanto Deus tem acrescentado, eu falei, Senhor, é como se eu nunca tivesse lido isso. É como se eu não soubesse dessa leitura, é como se eu nunca tivesse visto esse versículo na minha vida. Mas como que ele é tão revelador, como que ele acrescenta tanto? É diferente. Porque nós vivemos assim, olha, imagine que a tua mentalidade é um módulo. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Pensa comigo, pensa que a tua mentalidade é um módulo. Então você está no módulo 1. O módulo 1, ele te limita o entendimento para algumas coisas. Você não consegue entender algumas coisas. Você fica limitado, porque vai exigir demais de você. E naquele momento, você não consegue corresponder àquela exigência. Isso vai de vários fatores, vai de experiência, vai de capacidade, vai de força física, N fatores. Mas digamos que você passou daquele módulo, mas aquela palavra específica naquele módulo, ela trazia para você uma abertura na mente e uma revelação. Mas você evoluiu, você foi para o módulo 2. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Você foi para o módulo 2. Sabe aquela mesma palavra que acrescentou em você no módulo 1 e que não te dava aquela amplitude toda, aquele acréscimo todo, aquela visão revelada de uma forma ampla? Agora, ela te traz aquele acréscimo de revelação com uma outra proporção, te levando para um outro nível. Assim, em
todas as etapas da sua vida. Por isso que você precisa tirar aquilo que não tem acrescentado em você. Porque, repete assim comigo, eu tenho potencial, eu tenho capacidade, eu tenho talento, eu não sou um erro, Deus me escolheu. Conhecereis a verdade vos libertará de você mesmo. Muitos estão presos em si mesmos e não estão vendo a capacidade e o potencial que tem. O potencial que tem, o desempenho que tem. E é muito interessante que, ainda tem um outro versículo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, na NVT, diz assim, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos. Qual que é os falsos argumentos? Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, não dá, é difícil demais. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Olha que coisa ruim, você já ouviu isso? Tá, olha, vai ficar pior, você já falou isso? Quando você ouve, já é ruim, não é? E quando você fala? Pior ainda. E quando nós usamos essas armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Você vê que muitas vezes nós estamos tentando nos convencer. Você tentou convencer você já alguma vez? Eu não consigo. Fulano, vamos lá. É que nem tentaram fazer isso comigo. Muitas vezes. Eu saltei de paraquedas no ano passado, mas era a terceira tentativa. Foi a terceira. Porque das últimas 2 vezes, tentaram me convencer ficaram horas comigo. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Mas quem é que estava impedindo eu de ir? Eu mesmo. Na segunda vez, eu cheguei a ir até Boituva, e eu vi aquilo tudo, tal. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não vou. Mas quando eu coloquei na minha cabeça, eu disse assim, olha, acabou. Chega de uma vez por todas. Se eu subir lá em cima, qualquer coisa que eu disser é mentira, não acredite. É ilusão, eu não vou descer dentro do avião, pode me empurrar. Eu assinei um termo para isso. Eu assinei um termo. Não, mas é o risco, se a pessoa desce desmaiada, é difícil. Não, mas tem algum risco de vida para o profissional que vai descer? Não, para a pessoa. Falei, não, eu assumo risco. Eu assumo risco. Eu não vou aceitar descer. Isso é quando a pessoa está nesse ponto aqui, Conhecerão a verdade vos libertará. Não tinha verdade ainda, porque a pessoa estava presa nela mesma. E quando você se encontra preso em você, você não consegue descobrir o potencial que você tem, a capacidade que você tem, o talento que você tem, a habilidade que você tem, quão capaz você é, quão habilidoso você é, quão poderoso você é, o quanto Deus pode ser com você. Você não vê, porque você está preso em você mesmo. Quando nós analisamos hoje, esses dias eu li um artigo sobre o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Tem um vale, literalmente um vale, é onde é o polo de tecnologia mundialmente. Todos os maiores e os grandes crânios da tecnologia passaram por lá ou estão lá. E lá é um ponto de conexão de grandes startups, grandes empresas e grandes negócios que começaram, sabe como? Da cabeça de pessoas que foram tidas como loucas. Loucas, esse cara é louco. Muitas saíram da garagem de casa, coisinhas pequenas,
e grandes empresas, grandes negócios que faturam bilhões. Você imagina se esses caras tivessem ficado ali, engessados, e não tivessem libertado o potencial que eles tinham? Será que eles teriam vivido? Porque uma pessoa que não é realizada, ela se frustra. É ou não é? Uma pessoa que não é realizada, ela se frustra. Ela fica frustrada porque ela não consegue. Ela não vai. Ela não consegue desempenhar. Ela não consegue. A bispa mandou um vídeo uma vez, acho que ano passado, ano retrasado, foi um vídeo que mandaram para ela, que é um exemplo, acho que inclusive é de um filme, de um garotinho. Não sei se vocês viram esse filme, acredito que é de um filme, que é um garotinho que andava, que tinha problema nas pernas, e que ele não podia correr, e falaram para ele que ele não podia correr, ele tinha uma deficiência nas pernas. E disseram para ele que ele não podia correr, que ele era incapaz. Mas era um garotinho que lia a palavra. E ele ficava com aquele versículo de Lucas, que está lá: para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. E ele tinha uma tala, e tinha alguns negócios de couro que segurava a perna dele, porque era toda tortinha. Mas ele acreditava tanto que ele podia, que num belo de um dia ele rompeu, aquilo estourou. Isso eu estou falando de um filme, mas são fatos reais. Ele rompeu com aquilo e se tornou campeão mundial dos 100 metros rasos. E aí você olha e fala assim: meu Deus, era uma deformidade física. Como isso? A fé. A fé. E você vê que se pessoas conseguem romper uma deformidade física que aos olhos naturais, aos olhos da medicina, é impossível, o que você não pode fazer? Talvez você tenha uma situação que não está nesse nível, ou não está num nível ainda superior. O que você não pode fazer? O que você não pode conquistar? Você já parou para analisar aonde você pode chegar? Aonde você pode? Porque quem coloca teto somos nós. Quem coloca limite somos nós. Quem estabelece um determinado ponto aonde somos nós, não é Deus. Deus não colocou limites. Se Deus tivesse colocado limites, Abraão não tinha se tornado tão rico, tão próspero como ele se tornou. A Bíblia fala que a riqueza, a terra não comportava a riqueza que Abraão havia adquirido. A terra não comportava. Você imagina isso? A terra não comportava. Você vê que é tão interessante o nível de sensibilidade e de espírito que nós temos que buscar Deus. Eu não estou falando aqui de dinheiro, mas ao mesmo tempo sim falando de dinheiro. Porque primeiro nós entendemos qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, o que Deus tem para nós. Depois que nós atingimos isso, nós não pensamos mais em dinheiro. Nós pensamos em atingir o propósito que Deus tem para nós. E passamos de uma mentalidade pequena e rasa para uma mentalidade que vive em um outro nível. É uma outra dimensão. É uma outra mentalidade. Mas para isso, nós precisamos acabar com os falsos argumentos. Quantas vezes você tentou se convencer que não daria, que você não conseguiria, que você não era capaz, que você não podia, que aquilo não era para você? Quantas vezes? Para analisar. Quantas vezes? Não é para mim. Isso não é para mim. Eu já investi em pessoas que disseram assim para mim: não, que isso aí não é para mim não. Eu falei assim: é para você sim. Não, mas não tem jeito, para mim não dá certo, é porque eu não consigo isso. Eu falei assim: não, você consegue. Você vai fazer isso, você vai investir, eu vou investir em você, eu vou te ajudar, você vai se levantar. Pessoas estão formadas, hoje executando um trabalho em alto nível, e poder ver essas pessoas
chegar aonde almejava chegar há muitos anos. Não tem preço. Mas eram pessoas que estavam presas em si mesmas. Você precisa vencer. Aqui no 5, destruímos todas as opiniões arrogantes que nos impedem. As pessoas conhecem a Deus, levam cativo todo pensamento rebelde e ensinamento a obedecer a Cristo. Coloca para mim na NVI, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento. Contra o conhecimento de quem? De Deus. Contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? A Cristo. Qual a limitação que Jesus coloca em você? Qual a limitação? Zaqueu subiu numa figueira brava para chamar a atenção de Jesus, se arrependendo dos seus erros, e Jesus o abençoou. Aquele cego, Bartimeu, ele clamou, ele bradou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a limitação que foi imputada sobre ele? Nenhuma. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que tocara nas vestes do Senhor Jesus, mesmo não podendo, e a multidão aglomerava, apertava o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? De mim saiu virtudes. Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aglomera, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem tocou no Senhor? E aquela mulher tinha sido curada. Ela tinha sido curada. Saiu, ela tirou virtudes do Senhor. Ela tirou virtudes. Existe um ponto importante na vida de qualquer pessoa que talvez é ignorado. Muitas vezes nós achamos que tudo aquilo muitas coisas que vivemos, são coisas que o diabo criou. E muitas vezes o diabo está fazendo assim, não fui eu não. Não sou eu. Não coloca na minha conta, porque isso não sou eu. Olha, eu vim para roubar, para matar, para destruir, mas isso não fui eu não. Por quê? Porque a mentalidade de muitas pessoas tem regredido, as pessoas não pensam mais. As pessoas não leem a Bíblia como deveriam ler. Elas não leem a Bíblia como deveriam ler. Elas não desenvolvem em Deus como elas deveriam desenvolver. Nós não podemos viver limitados. E muitas pessoas estão limitadas porque não desempenham um belíssimo papel, espiritualmente dizendo. Agora vamos lá, investir na sua vida espiritual é fácil? Porque a gente vem de um padrão, é ou não é? Vem de um padrão totalmente desajustado, uma mentalidade totalmente desajustada. Talvez você já ouviu tantas coisas que você não podia, que não era para você. E quando você até tem condições, tem gente que fica constrangida. Não, é porque, não, é meu. Deus tem isso para mim. Não vou me limitar, não vou me constranger, e também não tenho que dar satisfação para ninguém. Deus quer me abençoar e ponto, eu vou viver isso. Não, mas era um pouquinho, não, é porque assim, olha, não tem nada na minha infância, não importa o que foi falado, o que foi dito, o que foi trazido a mim, o que importa é o que Deus está dizendo, porque aqueles pensamentos que estavam escravizando a minha mente, roubando a minha mente, me escravizando, me roubando, aquilo ficou para trás. Ficou para trás. Eu sou nova criatura, eu sou novo em Cristo. Os meus pensamentos são novos. Eu não vou viver mais com essa mentalidade.
com esse pensamento. Olha, eu vi, recente a bispa ainda tinha falado conosco, ela fez uma reunião com a gente, com os internos, e ela falava de uma cantora que eu acredito que você conheça, Beyoncé. Já ouviu falar da Beyoncé? Você já viu a história daquela mulher? Rejeitada, abandonada, família miserável, uma vida assim, aquém. Acho que a mãe abandonou, várias situações. E o que disseram para ela a vida inteira, que ela não podia, num belo de um dia, ela gritou e falou assim: você é uma pobre miserável. Falaram isso para ela. É uma pobre miserável. E ela gritou dizendo assim: eu vou cantar e o mundo inteiro vai me conhecer. Ímpia. Não teme a Deus, tá? Ela não teme a Deus. E ela se especializou de uma tal forma que ela é conhecida mundialmente. Mundialmente. E sabe qual que é a coisa que inspira e que te constrange? É ver que ela faz um show de 4, 5 horas e pula e canta o show inteiro. Gente, se eu pular 30 minutos, eu não consigo nem falar mais um. Você está entendendo? Quanto mais pular e cantar. Mas sabe qual que é a técnica dela? Ela usa uma esteira. E ela canta em cima da esteira. Porque ela quer se tornar melhor. Ela quer ser vista como a melhor. Então não é qualquer música. A música tem emoção, então ela se isola 10 a 15 dias num ambiente totalmente ali. Vai lá, ela vai compor. Quando ela compõe as músicas, buf, estoura. A maioria dos álbuns dela tem recordes de vendas. Bispo, por que o senhor está falando de uma mulher que não teme a Deus? Para você ver. Os filhos da luz têm mais potencial e estão presos aqui, ó, como eu li. Estão presos aqui, ó. Ó, conhecerão a verdade os libertará. Você está preso em quem? Em você mesmo. Em você mesmo. As pessoas estão presas em si mesmas. Não é o diabo que está prendendo. Não é aqui. Se você ler todo o contexto, você vai ver que não tem o diabo, não tem o mal. Não é. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vai tirar você, vai tirar todos aqueles pensamentos e vai libertar, vai livrar você e vai te dar condições de viver resultados que você só tinha alcançado em sonhos. E eles se tornarão tão comuns, tão reais. Invista. A bispa falava algo, eu não me recordo, tinha um programa de 2017, 2018, alguma coisa assim, que foi um tempo que ela tinha vivido uma situação bem difícil, e ela falava nesse programa que citava 3 ou 4 situações que ela tinha passado, e ainda na época o bispo Murilo chegou para ela e disse assim: olha, a melhor opção aqui, diante de tudo que a gente está vivendo, é nós regredirmos aqui. E essa palavra regredir para ela, não é uma palavra que ela aceita muito bem. E ela levantou, e ela dizendo no programa, que ela levantou e bateu na mesa e falou assim: nunca mais vocês digam isso. Nunca mais. E quando ela se levantou e disse isso, por isso que ela fala muito, você viu a cabeça fala levante-se? Levante-se! Levante-se! E ela levantou aquilo, e naquele momento o Senhor deu a ela uma direção do que ela tinha que fazer. E pela misericórdia e pela unção de Deus, aquelas 3 situações, acho que eram 3 ou 4, elas foram definidas no mesmo dia. Era algo impossível. Impossível. Os advogados que estavam lá na causa disseram assim: olha,
avisa para a bispa que a gente está fazendo, nós estamos fazendo a nossa parte. E fala para ela orar muito por nós, porque nós estamos fazendo a nossa parte. E, incrivelmente, assim, é uma coisa, não tem explicação. Não tem explicação o como Deus fez aquilo, como aquilo se reverteu inexplicavelmente. Só por intermédio de uma atitude. Você vê que Deus está esperando nós nos levantarmos. Você está conseguindo entender? Isso mexe com você? Deus está esperando você se levantar. Se levante. Se posicione. Ocupe o lugar que Deus quer que você ocupe. Não retroceda. Bispo, mas estão batendo em mim. Estão atirando em mim, estão me atacando, vão mesmo. E outra, lá na frente vão te atacar mais. Vão te apedrejar mais. Vão te alvejar mais. Mas como o bispo Fernando ainda falava hoje numa reunião que ele fez com os Eliaquins, nós somos um povo cascudo, não de sujeira, mas na fé. Nós somos forjados em Deus. E é Deus quem nos ajuda a chegar. Nós não temos nenhum... Gente, olha para o Ministério Mudança de Vida, não tem nenhuma ajuda do governo aqui. Não tem ajuda do governo. Não tem ajuda do governo. Não tem um centavo. Olha, houve algum projeto que a igreja foi beneficiada pelo governo, alguma coisa, nem cesta básica. Nem cesta básica. Bispo, o que a igreja em algum momento foi beneficiada? Houve algumas situações. Liberação para fechar a rua em Araçatuba, que teve o evento. A liberação para fechar uma avenida, uma rua, que é lá em São José do Rio Preto, que é do lado da Agrometal, quando a bispa fez um evento. Teve alguns outros eventos que a igreja fez, que foi que o governo, prefeitura ali, liberou e ajudou a fechar a rua. Mas até as taxas tivemos que pagar, a energia tivemos que pagar, a tudo que envolvia aquilo tivemos que pagar. Nada foi assim, olha, é um benefício, vocês podem usar tudo. Não, em nenhum momento. E pelo contrário, talvez se tivéssemos contratado a alguma empresa privada, teríamos pago ainda mais barato do que o que pagamos. Não teve nada. É Deus em tudo. É Deus quem honra. E você está abaixo dessa cobertura espiritual. E com você não é diferente, comigo não é diferente. Você tem que se levantar com força, com autoridade, ocupar o lugar que Deus tem para você, se revestir dessa força, desse poder, dessa ousadia, e fazer com que aquilo que está nas suas mãos frutifique, como nunca frutificou nas mãos de ninguém, que dê resultado, como nunca deu nas mãos de ninguém, que prospere como nunca prosperou nas mãos de ninguém, que cresça e que haja um desejo, que você coloque toda a sua força, que você chegue no nível de exaustão, de tanta força, que você colocou aqui, ali, e eu sei que Deus vai honrar. Só para finalizar a leitura, versículo que eu ia ler aqui, ó. Cadê? Aqui em Jeremias 23, 29, diz assim, ó, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? É uma pergunta. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Somente a palavra de Deus pode demolir, destruir fortalezas, mentiras, sofismas. Nós pensamos em arrependimento como um ato de conversão, como um ato único, mas o arrependimento é um ato contínuo que devemos viver em metanoia,
em transformação, em crescimento. Repete assim comigo, em desenvolvimento constante. Amém? Todos os dias você precisa crescer. Todos os dias você precisa crescer. Todos os dias. Eu tenho acompanhado aproximadamente uns 16 casais. E todos os dias, praticamente quase todos os dias, não todos os dias, mas a semana toda, digamos que de 3 a 4 vezes por semana, eu mando mensagem, ligo, falo, acompanho e tenho dado direções. E eu fiz um desafio com eles, um desafio de 15 dias. E é interessante que, muitas vezes, eu ouço de alguns, principalmente dos homens, poxa, isso aqui é muito complicado. Isso aqui é muito complicado. Mas é interessante que, mesmo sendo complicado, 4 mulheres desses 15 casais me mandou a mensagem dizendo assim: bispo, eu não posso falar nada, mas se o meu marido não mudasse mais nada, ele é o melhor homem. Eu não sei, se ele não mudar mais nada, meu Deus, está perfeito. Está perfeito. Perfeito. Eu não vou falar mais nada. E ela disse assim, as 4, parecia que até uma combinou de mandar um áudio. E disseram assim: bispo, tem hora que eu não consigo nem falar porque ele me constrange. Ele me constrange com a atitude dele. Uma delas assim, que quando o marido chegou até ela, por uma atitude que ele teve de grosseria ali, ele estourou tal, e ele chegou até ela e disse assim: olha, eu tenho algo para dizer para você. E ela, em outras ocasiões, de tantas experiências que tiveram, ela falou assim: pronto, ele vai pedir o divórcio. Ele vai pedir o divórcio. Sentou na mesa, falou: não, ele nunca fez isso, ele vai pedir o divórcio, é muito sério o assunto. E ele disse assim: poxa, olha, então, eu preciso falar com você, e já faz muito tempo, e eu deveria ter tomado essa atitude há muitos anos, e a gente não está bem, a gente está vivendo vários momentos difíceis, eu venho te pedir perdão, e eu venho te pedir ajuda, quero que você ore por mim, que você me ajude em oração. E ela naquele momento começou a chorar, porque ela falou assim: esse homem nunca fez isso na vida. E ela disse assim: não chorou nem no nascimento dos nossos filhos, nem uma lágrima. E eu ver esse homem aquebrantado nesse nível, e olha que ele já teve atitudes muito mais agressivas do que essa, e em nenhum momento de nada para se arrepender. E sabe o que eu tenho falado para eles? Eu vou te contar o segredo. Você quer saber o segredo? Quer? Eu vou te contar todo o segredo. Eu demorei anos para chegar nesse resultado. Eu tenho lido a Bíblia com eles. E eu tenho orado por eles. Eu só tenho lido a Bíblia. E eu tenho orado por eles. Eu leio a Bíblia e oro por eles. Aí você vai dizer assim: mas espera um pouquinho. Eles não sabem ler? Eu falei assim: sabem. Mas tem pessoas que precisam de um acompanhamento diferente. E eu fico muito feliz em ver, porque você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Aqueles pensamentos, aquela mentalidade sendo quebrada, aqueles sofismas, sabe? Aquelas mazelas emocionais sendo quebradas. Homens se posicionando como homens. Mulheres assumindo os seus papéis.
mulheres assumindo os seus papéis, você poder ver o que Deus vem fazendo na família, nos lares. É algo assim que eu fico encantado, porque eu falo assim, Deus, por que eles não fizeram antes? Estão dispostos. Então tem a caixinha da disciplina. O que é a caixinha da disciplina? Quando eles cometem um erro um com o outro, a regra é: não briguem, não discutam. Escreva um papel e coloque na caixinha, e no momento da mesa vocês vão orar, vão ler a Bíblia e vão ler o que cada um escreveu. E a decisão que vocês vão tomar naquele momento é com base no que a Bíblia diz, não com o que vocês estão pensando. Então, naquele momento, sabe, da ira, da euforia, escreve um papel, vai lá, isso, escreve tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Está com raiva? Quer matar? Isso, escreve tudo, tudinho. Agora escreve, coloca dentro da caixinha, isso. Na hora da mesa a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar? Vamos. O que nós vamos fazer? Vamos orar primeiro. Vamos buscar a direção de Deus, a direção da palavra. Vamos buscar a direção do Senhor. Pedir direção, pedir ajuda. Ok, Senhor, ajuda, ora. Está ali, sentou. Vamos ler um versículo. Aqui, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. E nós vamos seguir a palavra. Ok? Então tá bom. Ok, meu bem. Você pensa isso, tá, tudo bem. Você também pensa isso, tudo bem. O que a Bíblia diz? Não, mas é porque eu acho. Não quero saber o que você acha. O que a Bíblia fala? O que nós devemos fazer agora? Qual que é a orientação da Bíblia? Vamos lá para Efésios, vamos lá para Pedro, isso, agora vamos lá para 2 Timóteo, isso, agora vamos lá para Romanos, o amor tudo suporta. Vamos ler as Escrituras, vamos ler, e eu cuidadosamente não deixei nem eles separarem, eu já separei os versículos, vocês vão ler esses versículos aqui. Leram? Quando acabam a conversa, a maioria das vezes, eles acabam num nível de estar tão bem, ao ponto de até comemorar aquilo que seria um momento de briga, de discussão e de tormento. E isso tem fortalecido relacionamentos. Tem fortalecido. Você vê que, eu ainda falava esses dias, que olha como que é a mentalidade, né? Eu falei isso para um desses homens, que agiam como meninos. Menino. Então, assim, ele não tinha tempo de qualidade com a esposa e nem com a família. Mas ele tinha na agenda dele, rigorosamente, uma vez a cada 2 meses, ir pescar com os amigos. Era sagrado. Ele não abria mão. E toda semana ele tinha o futebol com os amigos. Ele não abria mão. Era algo assim impecável. Então, se o patrão chamasse, houvesse um acionamento na empresa, não havia quem interrompesse aqueles dias. Mas quando tinha o dia dele com a família, qualquer coisa tirava isso dele. Não, é porque, é o sustento da casa, o patrão chamou, a empresa chamou, olha, aconteceu isso, eu tenho que socorrer isso. E aquele momento com a família, ele era roubado. E o que começou a acontecer? Todas as vezes que ela ia jogar bola ou ele ia pescar, ela questionava. E ele falava assim, poxa, você nunca deixa eu fazer o que eu gosto. Ela falou assim, você não pensa em mim? Você não pensa na sua filha, no seu filho? Nós não somos importantes para você? Porque os seus amigos, o pessoal da pesca, é sagrado. Inclusive, dinheiro é investido aqui. O pessoal do futebol também, dinheiro é investido, porque eu sei que você ajuda a pagar a quadra. É sagrado. Conosco, uma pipoca, assistir um filme, ir em algum lugar chupar um sorvete,
Não dá, porque você sempre está ocupado com tantas coisas. E aí, quando a mulher dizendo, você tem interesses comigo, você quer que eu esteja totalmente disposta? Eu não consigo. Eu não consigo conceber. Eu acabo sendo um objeto ali e me sinto usada, ao invés de ser amada, de ser respeitada. E colocando em prática, você vê que a mentalidade tem mudado. E foi uma das mulheres que disse assim, bispo, em 2 anos eu nunca vi ele desmarcar uma pesca, ou ele desmarcar um futebol, porque ele queria estar conosco. E eu não parei, eu parei de falar. Ela falou, eu não vou falar mais nada, porque toda vez que eu falo é briga, toda vez que eu falo é porque eu estou azucrinando, estou tirando a paz dele, que eu não trabalho, ele que me sustenta, ele que ajuda a família, ele é um bom pai, está aqui, não está presente, mas ele paga tudo, ele supre a casa, não deixa faltar nada. Espera um pouquinho, eu estou com dificuldade de entender, mas eu também não vou ficar aí criando problema. Parou de falar. E quando ela parou de falar, ele falou assim, por que você não fala mais nada? Por que você não fala mais nada, não fica dando indireta? Eu falei, não, se você quiser ir, pode ir, você fica à vontade. E aquilo começou a constranger ele. E depois dessas direções, ele começou a priorizar a família dele. Ao ponto da família não gostar, dos filhos não gostarem. Mas só porque o papai gosta. Papai, a gente quer ir pescar com você. Papai, a gente quer ir assistir você jogar bola. Papai, a gente quer estar com você. E aqueles momentos que talvez era só dele, passou a ser da família. Você está conseguindo entender o que é uma mudança de mentalidade? Uma mudança de paradigma, de padrões, de situações que têm escravizado e roubado muitas pessoas. Então você vê que as pessoas não conseguem ver. Você precisa se libertar de você mesmo. Não eu preciso me libertar do diabo, do capeta, porque a minha vida está amarrada, está travada. Quero um pouquinho. Olha, cuidado com o que você fala de quem está travando a tua vida, porque não é um capeta, é você. Talvez não é um demônio, é você. Não se deprecie tanto. Não se deprecie tanto. Se posicione, ocupe o seu lugar. Peça a direção de Deus, a ajuda de Deus. Não viva desesperado. Olha, eu preciso. Não, eu preciso para hoje. Não, mas eu preciso garantir. Não, eu preciso hoje. Depende de Deus. O que eu tenho que fazer hoje? Para analisar. Você que é mulher, que tem as suas tarefas de casa. É interessante quando você se organiza para você organizar a sua casa, que mulher, ela é assim, se ela começar assim, olha, eu tenho que lavar roupa, essa roupa tem que lavar hoje, tem que secar, guardar, tem que lavar o banheiro, limpar o quarto, lavar a louça, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que fazer mercado, eu tenho que fazer não sei do que, não sei do que, não sei do que. Antes de você terminar a lista, já ficou pesado? Você já está com a cabeça doendo, você fala, meu Deus do céu, Senhor, me dá graça, não é assim? Me ajuda, Senhor, me ajuda. É tão interessante, é tão didático. Eu tenho que fazer isso, pronto. Vou colocar a minha energia, é o banheiro que eu tenho que lavar? Eu vou lavar o banheiro. Colocar toda a minha energia, esse banheiro vai ficar impecável. Acabei? Lindo, próximo, eu tenho que fazer isso. Senhor, me ajuda, preciso de tempo. Eu vou colocar toda a minha força. Não, a gente quer colocar todo o peso lá no banheiro. O banheiro é leve. O banheiro é leve. O restante é leve. Só que a cabeça das pessoas, ela não está nem na segunda, ela já está na quarta. Não, porque eu tenho que arrumar tudo isso hoje, já é difícil, já é complicado. Aí amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, amanhã eu tenho reunião da escola, amanhã eu tenho que fazer isso, aí na quarta-feira eu tenho que ir no dentista, e depois, na quinta eu tenho que ir no médico, e na sexta, pronto, acabou. Você já viveu a semana em 5 minutos.
Viveu uma semana em 5 minutos. Você está o quê? Pesado. Quem que te pesou? Nossa, essa semana o capeta judiou de mim, hein? Não é assim que muitas pessoas falam? Nossa, essa semana o diabo, me arrepiou. É mesmo? Foi o diabo? Analisa quantas palavras você disse. Como nós falávamos na segunda passada. O que tem saído da sua boca? O que você tem falado? Como você tem agido? Como você tem conduzido a sua vida? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua visão, o seu olhar? Aonde está? Você tem que colocar toda a sua energia em Deus e se livrar. Esse versículo aqui ele é chave. João 8,32, você tem que gravar ele. João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. Conhecereis a verdade os libertará. Que verdade é essa? Cristo. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Por que muitas pessoas ainda não se libertaram? Porque não conhecem. Por que não conhecem? Porque não leem. Por que não leem? Porque não acreditam. Por que não acreditam? Porque vivem uma vida de paradigmas. Aí vive a vida de paradigmas, aí tem que usar o 2 Coríntios 10, 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que nos impedem, pessoas de conhecer a Deus. É aí que nós combatemos. Com a palavra. Lutamos e vencemos, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Espírito Santo para te ajudar. Porque você é poderoso, você é poderosa em Deus. Nada pode frustrar os teus planos, os teus projetos. Nada pode. E nem vai. Nada pode e nem vai. Deus é por você. Ele está fazendo coisas grandes na sua vida, na igreja. Ele está te tornando capaz, poderoso, ousado, determinado, destemido, cheio da glória dele. Cheio da glória dele. Peça para o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, me ajuda eu vencer a mim mesmo. Me ajuda eu vencer a mim mesmo. Me ajuda eu vencer, Senhor, tudo que tem me roubado, tudo que tem lutado para me enfraquecer, tudo que tem sido criado para roubar a minha energia, tudo que tem lutado para impedir o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o meu progresso. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Ó Deus Santo e poderoso, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. E eu peço, cubra cada uma delas com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça, meu Deus, e que tudo aquilo, Senhor, que talvez ela não estava vendo, entendendo, compreendendo, meu Deus, que ela receba a revelação do Senhor, que essa revelação, meu Pai, traga a ela clareza, entendimento, maturidade, e que o posicionamento dela, a partir de agora,
meu Pai, seja outro, que a postura dela seja outra, que as decisões dela seja outra, e que ela esteja totalmente alinhada, meu Deus, conforme a Tua palavra, alinhada conforme a Tua palavra, alinhada, meu Deus, conforme a Tua palavra, alinhada com o Senhor, em um só propósito, em um só espírito, meu Deus, se tornando uma pessoa poderosa, assim como está escrito em Isaías 55:8, que os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, e ela se torna uma pessoa poderosa, com uma mentalidade, um espírito, meu Deus, totalmente cheio da Tua presença, pronta, meu Deus, para viver e para desfrutar, meu Deus, de uma glória plena, completa, transformadora, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro que essa unção de poder, de autoridade, cubra a sua vida, a sua casa, a sua família, a obra das suas mãos, os seus negócios, e que você prospere, avance, progrida, e que você tenha uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida realizada, uma vida produtiva, para a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, você cheio do Espírito Santo, cheio de poder, de autoridade, e eu declaro que todos os seus sonhos, os seus projetos, sejam alcançados, sejam possíveis, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e declaro unção e poder, autoridade, para prosperar e viver plenamente a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, deste poder, e eu creio que eu saio daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.